Eu vou dar início aos trabalhos apresentando a mesa. Dr. Eduardo Veríssimo Inocente, graduado pela Universidade São Judas Tadeu, especialista em Direito Civil pela mesma instituição, mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela Unimes, professor da Escola Paulista de Direito, diplomado em Seminário Internacional dos Estudos em Ávila, na Espanha, instrutor do Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, fundador do escritório EVI Sociedade de Advogados, autor de diversos artigos publicados, palestrantes na área de que ele atua, autor do livro Direito das Famílias Esquematizado, Teoria e Prática Processual. Dr. Leonardo Tucci, advogado graduado pela Faculdade de Direito São Bernardo do Campo, membro da Comissão de Evento e Cultura da OAB de São Bernardo do Campo, fundador do escritório Tucci Advogados Associados, advogado atuante na área civil e trabalhista com ênfase empresarial, tendo atuação de destaque na comarca de São Bernardo do Campo, palestrante nas mesmas áreas de atuação. Dr. Rogério Leonetti, graduado pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo em 1997, especializado em Direito Empresarial e do Trabalho, fundador do escritório Leonetti Advogados Associados. Dr. Weller Rodrigues de Lima, advogado graduado pela Universidade Camilo Castelo Branco, membro associado do escritório de Advocacia EVI Sociedade de Advogados, advogado atuante nas áreas civil, trabalhista, criminal e família, professor de rotinas administrativas e liderança na Escola Técnica Microlins e palestrante nas áreas de atuação. Um bom simpósio a todos e agradeço novamente a presença. Iniciando os trabalhos, então, Dr. Weller Rodrigues de Lima. Hoje vamos aqui falar, iniciando aqui a minha apresentação, sobre a redução da maioridade penal. É um assunto polêmico, muitos aí dos juristas mais famosos do Brasil têm discutido a fundo essa questão, e a ideia do nosso trabalho aqui hoje não é defender um ponto ou outro, mas sim apresentar as duas posições hoje que discutem a questão. Existe uma corrente hoje que é favorável à redução da maioridade penal, que quer reduzir hoje a idade e responsabilidade criminal de 18 para 16 anos. E existe a corrente que é contra, dizendo que, na verdade, não é necessário a mudança, mas sim a mudança do sistema. Pode avançar, por favor, Carlos? Tá? Um dos problemas que tem gerado tamanha discussão é a questão da visão que as duas correntes têm apresentado. No caso dos que são favoráveis, coloquei aí uma figura para ilustrar, eles têm a visão de uma justiça muito complacente com o menor infrator, independente do crime que ele cometa. Estupro, assassinato, especialmente crimes violentos. E é justamente eu peguei essa figura porque eu conversando com algumas pessoas, alguns colegas, é isso mesmo que eles entendem, né? Uma justiça cega, que não importa quantas vítimas o menor tenha, quantas pessoas ele tenha vitimado, ela só simplesmente vai dar uma chamada, um puxão de orelha e por assim mesmo, o que é um grande mito. Porque, na verdade, existem sim punições para os menores infratores previstos no ECA. A pior delas é a detenção. Existe sim uma discussão se essas penas, que na verdade no ECA são chamadas medidas socioeducativas, são muito complacentes. No caso, o ECA hoje prevê uma internação máxima de até 3 anos, mesmo em casos de crime violento. Quando nós temos, por exemplo, no caso, fazendo um comparativo com o artigo 121 do Código Penal, questão de homicídio, a pena mínima pode ser de 20 até 30 anos. Tá? Pode avançar, por favor. Já na questão aí dos que são contrários, existe aí também essa visão de se montar um Estado fascista, um Estado que quer militarizar a sociedade e também fugir das suas responsabilidades. Ou seja, em vez de eu garantir os direitos, eu vou colocar a molecada na cadeia. Estou resolvendo o problema. E os que são, inclusive, contrários a essa posição, dizem que os que querem mudar a lei estão simplesmente maquiando o problema. Questão da falta de investimento em educação, políticas sociais e por aí vai. Tá? Uma das coisas que tem pesado muito para fomentar essa discussão
é a opinião pública. Todos nós sabemos... Carlos, por gentileza, avança o primeiro slide. Isso aí, obrigado. Todos nós sabemos que os nossos representantes lá na Câmara dos Deputados, Senado e etc., eles são influenciáveis pela opinião pública. Tá? Pode voltar, por favor. Obrigado. A questão hoje, essa é um dado estatístico que eu peguei de uma pesquisa feita pela Rádio CBN em junho de 2015, né? Que foi, inclusive, nos últimos, em junho, que se teve as discussões mais acirradas com relação a essa questão, que acabou um pouco esquecida por causa dos últimos acontecimentos políticos aí, que nós temos acompanhado pela mídia, tá? Pelos dados que vocês têm aí hoje, 70% dos entrevistados é favorável à redução penal, à redução da maioridade penal. 25% são contra, 10% não têm uma opinião formada, e 1% não quis responder. Carlos, pode avançar, por favor? Nós podemos ver esse reflexo comparativo com o dado que está aí agora para vocês. Tá? Foi feita também uma pesquisa junto aos deputados da Câmara Federal em junho de 2015, pela Rádio CBN, onde 247 deputados se mostraram favoráveis à redução da maioridade penal, 168 contrários, 40 indecisos, e 58 sem resposta. Tá? E para mim, inclusive, na minha humilde opinião, esses aqui são os dados mais preocupantes. Tá? Depois, se eu tiver um tempo ainda no final, eu vou até comentar sobre isso. Tá? A questão é que ainda não há um consenso se a redução da maioridade penal é realmente o melhor caminho. Tá? Hoje são necessários... Pode avançar, por favor? Obrigado. Para a aprovação do projeto de lei que pede a redução da maioridade penal, são necessários 308 votos. E como vocês puderam ver no dado anterior, temos hoje apenas 247. Então ainda não existe um consenso se realmente a redução da maioridade penal, a redução da maioridade Desculpe, é um pouco do sono. Se a redução da maioridade penal realmente é a melhor solução. Inclusive hoje, o projeto de lei que encabeça essa discussão é a PEC 171/93. Eu acredito que todos aqui saibam, né? Mas eu vou traduzir. Projeto de emenda constitucional número 171/1993. Aí eu sei, alguém deve estar pensando, o Heller errou, 2003. Não, pessoal, tá correto isso aqui, tá? A PEC é de 1993, o ano que eu casei. Só para vocês terem uma ideia, a minha filha nasceu em 1994, a minha filha mais velha. Tá? Ou seja, há mais de 20 anos, nós temos um projeto lá no Congresso para discutir uma coisa muito séria. Tá? Pode avançar. Tá? Como eu falei inicialmente, a questão aqui não é se posicionar nem contra, nem a favor, mas sim levar a vocês a visão de cada lado para que vocês mesmos possam depois discutir e também tomar a sua posição. Tá? Como aqui a ideia do projeto é mais voltado para estudantes, é justamente isso que nós queremos trazer a vocês. Tá? Ideias, conceitos, e até mesmo quem já tem posição firmada, um sentido contra ou a favor, talvez também rever os seus conceitos. Tá? Especialmente porque vocês têm acompanhado o que tem acontecido na mídia, puderam inclusive ver o show de horrores que foi aí no último 17 de abril, onde vocês puderam ver o nível dos congressistas que estão discutindo essas coisas. Tá? Então é importante que nós traçamos... Eu falei, pessoal, não dormi bem à noite. Perdão. Queremos colocar para vocês esses pontos para que vocês mesmos possam depois discutir, né, se são favoráveis, se são contra, ou se tinham uma posição, repensar. Tá? Então eu peguei aqui 5 pontos de cada lado para que eu pudesse trazer para vocês. Esses pontos, inclusive, foram amplamente divulgados pelo site UOL e foram apoiados em várias pesquisas de várias pessoas, né, pessoas que inclusive têm discutido com muita responsabilidade esse assunto, porque realmente querem trazer mudanças favoráveis para a sociedade. Né? Toda mudança tem que vir realmente com uma carga positiva de mudança. Tem que trazer uma carga positiva para a sociedade. Mudar por mudar e não resolver nada, é melhor deixar do jeito que está.
Me lembro que dias atrás aí eu estava falando sobre a mudança do novo Código Penal, do novo Código Civil, que o doutor Eduardo depois vai abordar, e um aluno meu levantou e falou assim: professor, essa mudança é para melhor ou para pior? Eu respondi o seguinte, falei que daqui a 10 anos você me pergunta isso e aí eu vou poder te responder. Tá? Porque tudo é muito novo, tudo ainda... E uma coisa também que eu preciso alertar, infelizmente é um grande vício hoje que existe lá, né, no meio dos nossos representantes. Eles mudam a lei, mudam as regras e depois jogam para a sociedade e assim, agora você se vira. Tá? Eu fiz o que vocês queriam. Se vai dar certo, vai dar errado, não é mais problema meu. Então vamos aí. Primeiro ponto, do lado de cá eu coloquei, né, a posição dos que são contrários à redução da maioridade penal e do outro lado dos que são a favor. Tá? O primeiro ponto aí daqueles que defendem, aqueles que são contrários à redução, dizem que a redução da maioridade penal fere uma das cláusulas pétreas, aquelas que não podem ser modificadas pelos congressistas da Constituição Federal, tá? Que é o artigo 228, que fala que os menores de 18 anos são inimputáveis. Tá? Como é que é a ideia? Como eu disse, fazer um paralelo entre as duas correntes, para que nós possamos deixar para vocês depois discutirem. Eu vou fazer, claro, dentro das minhas possibilidades, vou procurar fazer críticas construtivas dos dois lados. Vou procurar ser o mais imparcial possível. Eu tenho a minha posição formada, isso não é segredo para ninguém, meu Facebook está lá, tá? Mas hoje eu estou aqui na posição de professor. E o bom professor é aquele que faz o aluno pensar, não que embute na cabeça dele a maneira como ele tem que pensar. Tá? Então vamos lá. A redução da maioridade penal não pode mudar. A Constituição diz que não pode mudar. O mundo mudou nos últimos 10 anos. Dos últimos 20, então, nem se fala. Então eu acho muito descabido você dizer que eu não posso mudar, sendo que tudo à sua volta está mudando. O jovem de hoje não é o mesmo jovem de 30 anos atrás. A cabeça dele mudou. As oportunidades dele mudou. As oportunidades dele se reduziram. Então, simplesmente chegar e falar, não pode mudar, tudo muda. Nós agora, todos aqui são operadores de direito, são advogados, são estudantes. Vocês passaram 5 anos no banco da faculdade estudando o Código de Processo Civil e agora vão ter que voltar para o banco da escola. Porque tudo mudou. O doutor Eduardo depois vai abordar isso. Então, se tudo muda, se as leis mudam, a sociedade muda, os valores mudam, por que não se pode mudar? O ponto aí que é a favor da mudança da maioridade penal. Diz que o artigo 288 não é... Perdão, a mudança do artigo 228 não seria inconstitucional. Apoiada, inclusive, no próprio artigo 60 da Constituição, que fala que as PECs não podem extinguir direitos e garantias individuais. Tá? E o que os defensores da PEC 171 afirmam é que ela não vai acabar com direitos, vai sim mudar as regras. Minha crítica. Se as regras atuais não estão sendo cumpridas, o que justificaria mudar essas regras? O que vai garantir que essas regras, sendo alteradas, serão cumpridas? Tá? E nós vamos passar aí também quais são os motivos que também não se fazem cumprir as regras estabelecidas hoje pelo ECA. Segundo ponto. Dos que são contrários, a inclusão dos jovens a partir dos 16 anos no sistema prisional brasileiro não vai contribuir para a sua inserção na sociedade. Tá? E relatórios de entidades, tanto nacionais como internacionais, têm criticado o sistema prisional brasileiro, com razão. Quem já atuou na área criminal sabe que, uma definição minha, mas que é bem apropriada. Se você quer ver uma visão do inferno aqui na Terra, é presídio brasileiro. Tá? Especialmente porque o Estado não manda no presídio brasileiro. Nós todos sabemos disso, isso é notório e sabido. Né? Nós sabemos hoje quem comanda os presídios. Tá? Mas também não se pode fechar os olhos, como eu falei anteriormente, que a sociedade mudou, o jovem está mudando. Os jovens estão cometendo homicídio, os jovens estão cometendo estupros, os jovens estão cometendo sequestros. Tá? E aí você não pode puni-lo adequadamente por causa da idade. É o único ponto hoje relevante para você encarcerar, não, perdão, não é essa a palavra. Me fugiu a palavra. Você apreendê-lo, tá? Você tirá-lo do convívio social, e no máximo 3 anos. Tá? O principal ponto da lei penal, primeiramente, deve ser buscar punir o infrator. Tá?
E a ressocialização, reeducação, tem que ser consequência disso. Tá? Primeiro eu digo para ele, você errou. Segundo, você errou, mas vou te dar uma chance. Tá? Vou trabalhar aqui agora, inclusive vou cumprir o que a lei manda. Vou te ressocializar. E esse ressocializar também tem que ser reanalisado. Eu não consigo compreender como uma pessoa, né, que cometeu um crime grave, né, um homicídio, passar menos de 2 anos, tá, numa instituição correcional, e depois ser colocado na sociedade porque atingiu a maioridade, e se dizer que ele está ressocializado. Ele não tem emprego, ele não tem formação profissional, ele não tem oportunidade. Quem que daria emprego hoje para um ex-detento? Para o pessoal que sai hoje da prisão já é difícil, imagina para um jovem aí que cometeu um crime desse. Então essa questão da ressocialização também tem que ser repensada. O que é mesmo ressocializar alguém? É dar oportunidade para ele. Agora, simplesmente ele para fora do presídio, não está ressocializado. O ponto aí dos que são a favor da redução da maioridade penal. Impunidade gera mais violência. Os jovens de hoje têm consciência que não podem ser presos e punidos como adulto, por isso a cometer crime. Como eu falei inicialmente, esse é um grande mito que inclusive a mídia fomenta entre os jovens de hoje. Existem sim punições para os jovens infratores. Se ela é muito branda ou não, não vamos ter tempo hoje de abordar isso. É uma questão relevante também, mas infelizmente hoje o tempo não nos permite. Mas existem sim punições. E é isso que as entidades especializadas, inclusive a mídia, deveria dizer. Olha, se você cometer crime, não é que você vai ficar impune, não. Você vai responder sim, senhor. Tá? E existe também a possibilidade de penas alternativas, né? Prestação de serviço à comunidade. Tá? Então, é importante também fomentar entre os jovens que se eles cometerem crime, existe punição sim. Não existe essa coisa de, não, vai lá e faz que você vai sair livre. Tá? Terceiro ponto, dos que são contrários. A pressão para a redução da maioridade penal está baseada em casos isolados, não em dados estatísticos. Tá? Segundo aí a Secretaria Nacional de Segurança, jovens entre 16 e 18 anos são responsáveis por apenas 0,9% dos crimes praticados no país. Né? E se for contabilizar só homicídio, cai para 0,5%. Primeiramente, eu sou um pouco cético com relação a números. Tá? Agora há pouco também eu mostrei inicialmente o quadro lá sobre a opinião pública, e depois mais para frente eu vou falar isso, onde tem pesquisa aí dizendo que 95% da população é favorável à redução da maioridade penal. Eu sou um pouco cético, porque assim, primeiro tem que ver onde foi feita essa pesquisa. Para quem foi perguntado? Para mim não foi. Para vocês foram? Então é importante que realmente se saiba onde está sendo realizada essa pesquisa. Né? Quem foi que opinou? Porque inclusive os números aí eu acho um pouco descabidos. Eu tenho muitos amigos policiais, eu converso com eles. Existem aí várias entrevistas, inclusive colocadas na internet à disposição, de que a maioria das ocorrências policiais, aí metade, tem algum menor infrator no meio. Então é importante repensar isso. Será que realmente é 100%? Outro detalhe importante aí, que essas pessoas me falaram. A maioria, dos crimes cometidos por menores não chega até o conhecimento da Secretaria da Segurança. Tá? E eu falo isso, inclusive, porque eu moro num dos bairros mais violentos de São Paulo. Né? E eu tenho acompanhado. Volta e meia eu vejo lá. Existe um colégio lá em São Mateus, lá onde reuniu todos os LA da região. LA são aqueles jovens punidos com liberdade assistida. E até mesmo acusados de tentativa de homicídio estavam lá. Tá? Então eu contesto um pouco esses números. Tá? E outra coisa, assim, rapidamente para lembrar, estamos falando de vidas humanas. Nós não podemos esquecer que esses números aqui não podem ser tratados como números. Eles têm nome, eles têm pais, têm filhos, tá? São filhos de alguém. Então eu acho muito frio também colocar, foi 0,5%, porque meu filho estava lá. Tá? Daí dos que são favoráveis à redução da maioridade penal. A redução da maioridade penal iria proteger os jovens do aliciamento feito pelo crime organizado, que tem recrutado menores de 18 anos para atividades, sobretudo relacionadas ao tráfico de drogas. O que realmente protege o jovem, o cidadão, é a aplicação da lei, é a repressão ao crime organizado.
É colocar os criminosos na cadeia. Colocar a lei no papel não lhe traz garantia nenhuma. Vide o ECA. O ECA está em vigor desde 1990. O que mudou? O que está sendo aplicado hoje para mudar essa realidade? Tá? Acabei de mostrar para vocês a PEC aí, a 178 de 93. Vai fazer mais de 20 anos. Então, simplesmente mudar leis, espera um pouco, isso não vai realmente resolver o problema. Colocar o criminoso na cadeia, o chefe da boca, o líder da quadrilha, né, aumentar a pena de quem usa menores, isso sim vai mudar. Aliás, perdão, aumentar não. Fazer ele cumprir a pena. Manter ele encarcerado. Tá? Carlos, por favor. Obrigado. Ponto número 4. Em vez de reduzir a maioridade penal, o governo deveria investir em educação. Eu vou ler só essa parte, tá, pessoal? Que eu acho que inclusive é o suficiente. Educação está na lei, né? Está na Constituição. A pergunta que tem que se fazer é o seguinte: por que não aplica? Inclusive eu faço uma crítica aqui àqueles que são contrários, porque eu vejo muita gente na televisão falando que é contra, que está errado, mas eu não vejo, por exemplo, esse pessoal indo nas favelas levar a educação. Eu não vejo eles brigando por educação lá no Congresso, para mudar as regras. Eu não vejo esse pessoal, por exemplo, brigando para aumentar o salário de professor. Porque no Brasil o salário de professor é uma vergonha. Salário de miséria. E se você quer realmente começar a aplicar a educação, começa mudando o salário de professor. Porque você traz boas pessoas, bons profissionais, atrás desses profissionais, e aí sim você consegue começar a mudar as coisas. Sem boas pessoas, sem bons profissionais, você não consegue mudar nada. Tá? No quesito aqui, educação, por exemplo, né, dados de 2013. Brasil ainda tem 13 milhões de analfabetos com 15 anos de idade ou mais. Tá? Dos que são favoráveis, o Brasil precisa alinhar a sua legislação à de países desenvolvidos como os Estados Unidos, onde a maioria dos estados, adolescentes acima de 12 anos de idade, podem ser submetidos a processos judiciais da mesma forma que adultos. Eu entendo que eu não posso fazer uma comparação entre a nossa sociedade e a sociedade, por exemplo, americana. São realidades diferentes. Outra está fazendo uma comparação de países desenvolvidos. O Brasil ainda está muito longe de ser considerado um país desenvolvido. Alguns dados aí que eu estudei antes de fazer essa apresentação aqui hoje para vocês, comparam, por exemplo, a nossa sociedade com a sociedade do Irã, onde lá um menor de 9 anos pode ser condenado até mesmo à pena de morte. Só que lá impera a lei islâmica. É um estado autocrático, é totalmente diferente. O jovem iraniano não tem nada a ver com o jovem brasileiro. Então precisa repensar. Outra coisa também, no caso aí estão usando o exemplo dos Estados Unidos, está parecendo assim: o jovem tem 13, matou, vai para cadeia. Não é assim também. É feito um estudo psicológico, é feita uma avaliação para saber se ele tinha consciência ou não do ato que ele estava se cometendo. E se constatado que realmente ele sabia o que estava fazendo, se ele queria aquele resultado, aí depois você vai ser decidido se ele vai responder como adulto ou como adolescente. Tá? Carlos, por favor. Ponto número 5. Está chegando aí ao final aí da minha apresentação. Redução da maioridade penal iria afetar preferencialmente jovens, negros, pobres e moradores das áreas periféricas do Brasil, né? Apoiado em dados também estatísticos, porque diz que boa parte da população carcerária brasileira é formada de negros. Esse é o velho discurso da luta de classes. O rico contra o pobre, o negro contra o branco, o hétero contra o homo, por aí vai. O problema é que hoje isso não pode mais ser aplicado numa sociedade moderna. Por exemplo, você tem os pobres, o pobre está jogado hoje à própria sorte. Ele não tem segurança, não tem infraestrutura. É o velho discurso da briga de classes, mas isso não impera mais numa sociedade moderna. Hoje nós temos os pobres, como eu falei, largados à própria sorte, e nós temos hoje os ricos vivendo em casas que parecem mais Fortaleza. Ele tem que gastar milhões de dinheiro aí, né, em aparatos de segurança, pessoal especializado, carro blindado, vai para uma balada, não sabe nem se vai voltar, né? Aí você vai para a balada, tem que ir com segurança. Eu vi um caso aí outro dia que o pai aí contratou seguranças para acompanhar a filha nas baladas. Tá? Então isso tem que acabar. Nós somos todos parte de uma mesma sociedade.
É preciso hoje as elites, como assim o pessoal que defende isso prega, tá? Começar a desenvolver a parte mais pobre para que realmente nós possamos começar a sair desse marasmo, desse mesmismo que estamos discutindo aí desde 93. Tá? Do ponto aí, né, da maioria da população, do ponto aí da... Perdão, pessoal, fiquei um pouco emocionado com a presença da doutora, que mais uma vez eu vou agradecer. Tá? Que realmente eu não esperava a presença dela, que eu fiquei esperando, né, a doutora, mas agradeço muito de coração a senhora estar aqui. Assim. Não, mas tudo bem, muito obrigado, viu? Dos que são aí a favor, a maioria da população brasileira é a favor da redução da maioridade penal, né? Em 2013, pesquisa realizada pelo Instituto CNT-MDA indicou que 97% dos brasileiros é a favor da medida. O outro dado aqui do Datafolha fala em 93%. Eu acho muito alto esse número, né? Mas enfim. Sobre essa questão, eu gosto sempre de lembrar um caso que é conhecidíssimo aí, independente de fé, crença, religião, não tem nada a ver. O julgamento de Jesus. Quando Pôncio Pilatos colocou Jesus ao lado de Barrabás, perguntou para o povo: quem vocês escolhem? O povo escolheu Barrabás. Outro caso histórico também, muito conhecido: Adolf Hitler chegou no poder por aclamação popular. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Essa é uma retórica também já ultrapassada. E a função das lideranças, dos nossos representantes, deve ser justamente ver o que é melhor para os seus liderados. Às vezes, medidas impopulares são tomadas. Por quê? Visando o bem-estar da sociedade no geral. Essa é a função do líder. Eu, inclusive, sou muito contrário a essa posição, que tudo que acontece no Congresso, vamos fazer plebiscito. Vamos perguntar para o pessoal: então por que o cara está ganhando lá 27 mil reais por mês? Eu coloquei ele lá para isso. Agora, se toda hora ele vier perguntar para mim, por que ele está lá? Tá? Pode avançar, por favor. Esses são os pontos aí, tá? Favoráveis e contra, que eu trouxe para vocês hoje, para poder, como eu falei, discutir aí, né, a questão da maioridade penal. Até mesmo para poder elucidar melhor, como eu falei, é importante que nós busquemos opiniões que realmente têm responsabilidade com a discussão séria desse assunto, porque realmente é um assunto que interessa a todos nós, tá? E eu trouxe aqui duas opiniões contrárias, tá? Mas que ambos apresentam propostas consistentes para realmente alteração da mudança da lei. No caso aqui, né, que é contrário, o doutor Ari Friedenbach, né, e que é a favor a doutora Magida Detman, que, como eu falei hoje, nos honra aqui com a sua presença. Pode avançar. Quem não se lembra, o doutor Friedenbach, que hoje é vereador pela cidade de São Paulo, ele é pai da jovem Eliana Friedenbach, assassinada em 2003, junto com o namorado Felipe Café, por uma quadrilha que era comandada por um menor, conhecido como Champinha. Tá? Já a doutora Detman, ela é mãe do jovem Vitor Hugo Detman, que foi covardemente assassinado na porta do prédio, né, em 2013. E eu até coloquei esses dois exemplos para que vocês vejam também, tá, o lapso de tempo que já passou. Tá? Pode passar, Cássio, por favor. Tá? Como eu disse, os dois apresentam propostas muito coerentes, né? Sou, como eu falei, seguidor do Dr. Ari Friedenbach, sou seguidor também da doutora Detman, e dentre todos, além do que eu entendo que os dois hoje são, talvez, as maiores vozes para discutir esse assunto. Não porque são grandes estudiosos, grandes juristas, etc., mas porque eles têm autoridade, porque eles sentem hoje na pele o que é realmente perder um ente querido. Tá? O doutor, lógico que são vários pontos, né? Nosso tempo, como eu falei, não permite que eu pudesse, né, abordar tudo, além do que o tema é muito extenso para poder se discutir apenas em meia hora, mas eu peguei dois pontos que eu achei muito mais interessantes, né? O doutor Ari Friedenbach, por exemplo, ele propõe que, ele é contrário à redução da maioridade penal, mas ele propõe que, por exemplo,
resgate-se a ficha policial do jovem que reincida no crime após a maioridade. Quem cometer crime como menor e depois como maior, deve ser julgado como reincidente, né? Porque hoje nós sabemos, o jovem comete crimes com 17 anos, e quando passa a maioridade, ele sai aí da instituição correcional com a ficha limpa, tá? Carlos, por gentileza, pode passar. Já a doutora Damaziza Dettmann, tá? Uma das propostas dela é: o menor que pratica crime hediondo deve, até os 18 anos de idade, cumprir sua pena em uma unidade de maior segurança da Fundação Casa, para que continue a ter acompanhamento que ela oferece. Aqui está, inclusive, colocado o quê? O ponto da ressocialização. Tá? Para que continue a ter acompanhamento que ela oferece, para só então ser transferido a um presídio comum. Eu, inclusive, destaquei esses dois pontos, não só porque eu entendi os mais interessantes, mas que realmente podem trazer para o jovem uma mudança de comportamento. Como eu falei há pouco, hoje impera, entre a grande maioria aí da sociedade, e entre os jovens também, especialmente entre os jovens infratores, que eu posso fazer o que eu quiser fazer que não vai dar nada. Esses dois pontos aí, volta um pouquinho, Carlos, por gentileza. Não, no outro, tá? Esses dois pontos, resgatar a ficha criminal, para que depois ele seja julgado como reincidente. Pode avançar, por favor? E também colocar ele numa Fundação Casa, e depois correr o risco dele ter que ir para um presídio comum, vai gerar na mentalidade do jovem o pensamento de que, opa, acabou a mamata. Eu corro o risco de, cometer um crime qualquer, eu vou continuar respondendo por ele, não vou mais sair daqui quando eu fizer 18 anos. Outra coisa, se eu fizer alguma atrapalhada agora, isso depois vai ser puxado para, eventualmente, eu ser punido por isso também. Vai ser utilizado para isso também. Tá? Chegando aqui à conclusão da minha apresentação. Como eu falei, hoje o objetivo do nosso trabalho não é defender um lado ou outro. É realmente fazer uma reflexão dos posicionamentos e também do que realmente é necessário mudar para que possa trazer um benefício para a sociedade. É necessário mudanças. Agora, como essas mudanças serão aplicadas é o que realmente nós temos que discutir, né? Sendo mudada a lei, tá? Como é que vai fazer com os jovens hoje? Vai colocar tudo na cadeia? Não é a solução, nós já sabemos disso, tá? Não sendo mudada a lei, será que daqui a pouco nós teremos outras Lianas Friedenbach? Teremos outros Vitor Hugo Dettmann? Possivelmente. Tá? E pode ser que seja mais cedo do que imaginamos. Tá? O problema é que quando se faz essa pergunta, quem quer mudança, é como está a figura aí para vocês na tela. Todo mundo quer mudar, né? Todo mundo quer mudança, né? Ah, não, eu quero que mude. Eu quero que mude os políticos. Eu quero que mude a lei. Eu quero que mude isso, mude aquilo. Legal. Aí quando chega aqui, quem quer mudar? Como eu falei há pouco, dia 17 de abril foi um divisor de águas aí, porque deu para nós vermos o nível dos representantes, dos nossos representantes, das pessoas que decidem o destino do nosso país. Né? Então é importante também repensar isso. E eu faço aqui uma crítica contundente, inclusive, a toda a classe política, porque esse assunto, que deveria ser um assunto legal, acabou caindo da esfera jurídica e caiu para a esfera política. Né? Hoje, a maioridade penal é usada como moeda de troca. Ah, eu não defendo porque eu sou de esquerda. Ah, eu defendo porque sou de direita. Ah, isso que não sei o quê. Ah, aquilo porque o meu partido não concorda. Tá, e a sociedade, como que fica? Como que fica a doutora Marisa Dettmann aqui? Como que fica o doutor Friedenbach? Como que fica o jovem que hoje está sendo aliciado pelo crime organizado? Porque tem um porém também. Aqui nós estamos discutindo aqui o cometimento do crime de pessoas até os 18 anos. Porque os dados estatísticos também param ali, que deviam continuar. Um jovem que entrou e saiu, né, da Fundação Casa desde os 14 anos, quando ele fizer 18, ele vai fazer o quê? Ser presidente da República? Isso aí, né, de repente. Bom, vamos mudar de assunto. Tá? Então existem muitos equívocos, né, tanto de um lado como do outro, que precisam seriamente ser discutidos. Tá? Eu queria encerrar, tá,
fazendo apenas um pequeno lembrete do meu querido irmão Marcelo, que faleceu em 2012, que aos 14 anos cometeu o maior erro da sua vida, que foi conhecer as drogas, e esse erro acabou ceifando sua vida em 2012. Tá? Jovens cometem erros? Cometem. Jovens pagam por esses erros? Pagam. Só os jovens pagam por esse erro? Não. Eu sinto muita falta dele até hoje. Tá? A doutora Marisa sente muita falta do filho dela até hoje. O doutor Ari sente muita falta da filha dela até hoje. Então, realmente, é preciso repensar essa questão. Tá? Até para encerrar, se puder, doutora, por gentileza, se a senhora puder. O que eu posso falar sobre a redução da maioridade penal, por experiência, como ele disse aqui no finzinho, quantas outras pessoas vão ser vítimas na mão desses bandidos menores, né? Eu já posso elencar vários. Se vocês pegarem logo depois do Vitor, teve o caso da dentista, que queimaram, eles tiveram a coragem e a capacidade de queimar uma pessoa viva, por R$38. Vocês têm o caso da Natália, recentemente, que o bandido foi assaltá-la, ela estava com a avó num carro, e eles desceram e passaram com o carro de propósito, passou com o carro em cima da cabeça dela. Então, assim, tem vários e vários casos de menores envolvidos na criminalidade, e é exatamente o que o doutor falou, porque no Brasil, hoje, para esses jovens até 17 anos, 11 meses e 29 dias, impera a impunidade. E eu estive já lá em Brasília e tudo mais, acompanhando. Então, o que eu vejo? Jogo de interesses de dinheiro. Quando foi a primeira votação da redução da maioridade penal no Congresso, eu estava lá, na Câmara Federal, e o líder do PT na Câmara subiu, o José Guimarães, e falou assim: como que a gente vai fazer com as ONGs que são patrocinadas para cuidar dos menores? Aí eu falei, na hora assim, não caiu muita ficha, mas aquilo ficou armazenado. Quando eu voltei a São Paulo, fui pesquisar. Essas ONGs, elas recebem hoje, no ano de 2014, elas receberam 8 bilhões e 100 milhões de reais. No ano de 2015, 8 bilhões e 600 milhões de reais. Eles querem que mude? Ninguém quer que mude. Onde que eles vão arrumar todo esse dinheiro? Você vê o jogo de interesses de vaidade. A Câmara aprovou, mandou para o Senado. O Senado, o que o Senado fez? Chegou lá e falou assim: não, eu não vou aprovar o da Câmara, eu vou aprovar o nosso. Então eles aprovaram o projeto do José Serra, que está agora lá na Câmara esperando, que aumenta o tempo de internação no ECA. Agora eu falo, por que não pode ter, por que nós não podemos ter as duas coisas? Maior tempo de internação e os que cometem crimes hediondos responderem como adultos. E tem um outro porém, se vocês pegarem o projeto de lei do José Serra, ele fala o seguinte: no artigo 121, parágrafo 2º do ECA, fala que o jovem tem que ter, a cada 6 meses, ele tem que passar por uma avaliação psicossocial. E ele não tirou esse parágrafo. Ele não tirou. Então, o que adianta aumentar para 10 anos? Você pode aumentar para 10, para 20, para 30. Só que nos primeiros 6 meses, ele sai. O evento furto, roubo, vai continuar. O crime vai continuar acontecendo. Mas o evento morte, não. Por quê? Se tem uma coisa, não sei se é que alguém faz direito penal, mas eu aprendi na faculdade o seguinte: quando eu fui fazer estágio, bandido sabe fazer conta. Ele não vai trocar uma pena de roubo qualificado, que seria hoje em torno de 5 anos, e ele cumpriu e depois já vai para a SEMI, por uma de mais de 30, que é o latrocínio qualificado. Ele sabe fazer conta. Então ele não vai fazer isso. Porque foi o que o rapaz fez com o meu filho, que depois a gente acabou descobrindo que ele fez isso como um ritual de passagem. Ele estava com 17 anos, faltava 3 dias para ele fazer 18, ele tinha que provar para a comunidade dele lá, para o grupo onde ele traficava drogas, que ele era, entre aspas, mauzão. Então ele tinha que matar uma pessoa. Infelizmente cruzou o caminho do meu filho. Então vocês veem que a situação é essa. Então vamos discutir com seriedade. Pessoas que nem vocês, que são operadores do direito, futuros, não sei aqui, mas vamos discutir com seriedade. Se posicionem contra ou a favor, mas é o que ele falou: venham com propostas sólidas. Vamos discutir seriamente isso, não simplesmente com
jogo de interesses. Ah, não quero porque eu vou perder 8 bilhões. Não. A sua vida vale 8 bilhões? Essa é a minha pergunta. Pessoal, então eu vou enterrar então, minha apresentação, mais uma vez agradecendo a presença de todos, né? Especialmente a presença da doutora Marisa Tertmann. Era o que eu tinha hoje para apresentar e espero aí que tenha contribuído para que, como a doutora inclusive complementou, realmente nós possamos fazer uma reflexão séria, buscar propostas sérias, confiar em pessoas sérias que realmente tenham justos motivos para poderem questionar isso. Eu até também tinha convidado o Dr. Ari Friedenbach, mas ele não pôde vir, né, pelos motivos da agenda dele, né, até para a gente manter a imparcialidade do nosso debate. Mas enfim, tá? Muito obrigado a todos, tá? Um bom dia.